Boa tarde a todas e todos. Sim, para agradecer o convite, a Andy, e dizer assim da satisfação de a gente estar conversando aqui com jornalistas, que em certo momento a gente pensa também assim como a política brasileira está desacreditada, grande parte da mídia também está nesse caminho, né? Mas aqui eu tenho certeza que quem está aqui é do outro lado, do lado do bem. Porque, sinceramente, os jornais que a gente assiste aí, muitos jornalistas, eles distorcem as informações, né? Eu não sei qual é o motivo, mas lá em Santarém mesmo tem a imprensa, ali tem jornalista que dá até vergonha de a gente, né, passar uma informação, dar uma entrevista para a televisão, para o jornal, e quando é divulgada é totalmente diferente daquilo que a gente fala, né? Mas aqui é uma oportunidade de quem está aqui a levar essas informações, são os fatos reais, principalmente daqui da nossa região amazônica, né? Em particular aqui do Pará. Pois é, eu sou o Manuel Edivaldo, como já foi dito, que é o Peixe, sou presidente dos STTR de Santarém, mas eu é como é que se diz, minha referência é numa comunidade dentro de um projeto agroextrativista, que é o projeto agroextrativista Lago Grande, que fica ao lado de uma reserva extrativista também, né? E aqui eu tenho a honra de estar nessa mesa com o ex-presidente do ICMBio, que nós dialogamos bastante quando estava no governo, principalmente sobre essa reserva, e a doutora Eliane. Qual é esse aqui? É porque eu não sei trabalhar com esse negócio, não, né? Do dedo. Mas olha só, a apresentação aqui ela é mais com imagem para me nortear o que a gente vai conversar aqui, né? Essa história do cadastro ambiental rural, e a partir da experiência que nós tivemos, já fez com que a gente viajasse bastante, né, em alguns lugares para estar falando sobre isso, né? Então vamos lá. Primeiro, para começar essa história, eu que passo, né? Está esquecendo, acostumado que é outro que passa, né? Primeira vez que estou trabalhando com esse negócio. Mas assim, tudo começou quando da lei, o código, né? O Código Florestal foi instalado e nós se apegamos mais sobre o cadastro ambiental rural, até porque ela nos obriga, pelo menos o que diz a lei, é obrigatório para todos, né? E quando nós observamos que assim, fizemos um levantamento muito pelo alto, lá na região de Santarém, já havia cadastro ambiental rural, mas era na área das propriedades dos produtores de soja. A agricultura familiar nem se falava. Aliás, se falava porque quando um criador, um pequeno criador, queria transportar o seu animal da várzea para a terra firme ou vice-versa, ele tinha que ter o CAR para poder tirar a guia de transporte, né, para fazer esse trabalho. Mas não sabia para que era, qual era outra finalidade, né? Bom, então, a partir das parcerias que nós tivemos, um dos primeiros passos que nós fizemos foi uma reunião com o governo do Estado, né, com o secretário de Estado do Meio Ambiente, na época, uma reunião para a gente ver qual era a possibilidade por parte do governo para contribuir nesse processo, né? E aí a contribuição seria com a disponibilidade das imagens, né, a capacitação técnica de acordo com as regras do Estado, né, para que a gente pudesse fazer um trabalho que não tivesse problema, né? E o detalhe importante é que nós topamos fazer esse trabalho, topamos esse desafio, foi porque a gente estava discutindo um projeto de desenvolvimento rural sustentável e solidário na nossa região, e aí a gente via que se o CAR viesse como instrumento para contribuir nesse processo, não apenas para a gente estar cumprindo uma legislação,
mas que ele viesse contribuir com o nosso projeto, então a gente ia fazer. Então foi assim que nós decidimos a fazer. Então, primeiro, foi depois de ter essas parcerias, foi os passos foram aqui, os principais passos, foi seminário sobre a Lei 12.651, exposição técnica sobre o CAR nas comunidades, elaboração do mapa participativo com os comunitários, formação de grupo de trabalho de campo, coleta de dados em campo, confecção do CAR, que lançava no CILAM, hoje no CICAR, dentro de uma sala, do projeto piloto que nós denominamos o nosso projeto piloto CAR, e evento de entrega do CAR, juntamente com uma cartilha educativa que foi elaborada com um linguajar bem nosso mesmo, do Pará, bem do interior mesmo, para que os agricultores pudessem entender. Então, aqui uma imagem do lançamento do projeto, com os nossos parceiros, porque, no primeiro momento, nós identificamos, nós selecionamos algumas áreas como experiência. Foi uma área, 3 territórios quilombolas, foi uma área de um projeto agroextrativista estadual, uma outra área, que fez, a gente estava acostumado a falar posses, mas não é posses não, Está tão viciado a falar posses. Como que é o nome da área onde é pública? Pois é, nós temos lá o representante dos quilombos, o representante da Secretaria de Meio Ambiente, do Estado, Terra de Direito, FASES, enfim, do IPAN não estava aqui no momento. Então, foi o primeiro momento do lançamento, e nesse seminário foi justamente falar sobre o Código Florestal, mais especificamente no que trata do cadastro ambiental rural, para que as lideranças dessas comunidades pudessem ter um conhecimento básico, para contribuir junto aos agricultores lá nas comunidades. E aqui a gente tem uma imagem do momento, depois de toda a exposição, dos debates, da tirada de dúvidas, o momento, então, de trabalhar em grupos para fazer um planejamento na comunidade, lá na região. Como é que ia ser feito? Quem ia fazer a mobilização? Então, naturalmente, que as lideranças que estavam representando já ficavam responsáveis por fazer a mobilização para um outro evento lá na comunidade com os agricultores, do mesmo molde que foi do seminário, um lá na comunidade, para poder, então, depois formar as equipes para fazer o trabalho de campo. Primeiro, um trabalho, assim, aqui tem imagens da exposição técnica nas comunidades, Além da técnica, também a parte política, que a gente não pode deixar de estar tratando nessa... Não é fazer o CAR, não. Inclusive, nós criamos um critério que só fazia CAR para quem fosse sócio do sindicato. Para quem não fosse sócio, ia ter que pagar. Então, assim, estão vendo que a gente fazia reuniões, além de barracão, fazia também embaixo de árvores, de acordo com a realidade de cada comunidade. Depois da exposição, que era feito lá no grupo, então a gente levava um mapa da área em branco, para que os próprios moradores, como foi colocado aqui, eles sabem onde é o limite de cada um, para que cada morador colocasse onde é o seu limite, onde é que vai caçar, onde é que nasce o igarapé, onde é que ele passa, o nome do igarapé, onde é que ele coleta a fruta, enfim, é um mapeamento à base da participação do conhecimento da comunidade. E depois de ter feito todo o processo do mapa, então saía para campo. Então, aí saíram os agricultores junto com os técnicos para mostrar aonde eles tinham colocado no papel e iam lá levar para mostrar que, de fato, era lá que existia aquela nascente para poder bater o ponto, para fazer o georreferenciamento. Aqui é uma imagem também, no território quilombola, ali onde eu mostrei a anterior, dentro de um projeto agroextrativista, e é importante falar que está aqui o Dr. Trecani, que era assessor do ITERPA na época, e a Benatti, que era presidente, esteve aqui pela manhã,
E tive a oportunidade de fazer a entrega lá, o doutor Trecani esteve lá fazendo a entrega, né? Foi um momento muito especial. E aqui é território quilombola, que foi um desafio que nós topamos também, fazer o CAR no território quilombola. Né? E a informação que tivemos foi o primeiro do Brasil, foi nos 3 quilômetros, Saracura, Arapemã e Bom Jardim, lá no município de Santarém. Então, aí também o mesmo processo, né? A gente, quando não tinha o instrumento para projetar que nem aqui, mas levava o computador, mostrava também, reunia os grupos, e depois no mapa, no papel. Aqui é a mesma coisa, né? Você observa o mapa, eles determinavam também por onde era o melhor caminho para fazer o mapeamento, porque é interessante que esse é um quilombo em várzea, em área de várzea, não tem mais essa, né? Aqui demonstra também a realidade do levantamento de dados em campo, né? Bater os pontos de GPS, junto com os comunitários, a gente contribuía com gasolina, eles contribuíam com o motor rabeta, e era assim, né? Sempre foi assim. Por isso que a gente chama de CAR participativo. E aqui já é o momento da entrega do cadastro ambiental rural. Então, a gente fazia o momento festivo, né, para fazer para quem não sabe, uma piracaia, de arrumava o peixe lá, a gente levava uma cervejinha até para festejar um pouco, né? Então, aqui uma imagem da entrega de um CAR coletivo em quilombo, e lá outra imagem da entrega de CAR individual. Aqui só para ilustrar um pouco, quando a gente entra aqui já no ponto, o cadastro ambiental rural como porta de entrada para a regulação fundiária, a doutora Eliane já colocou muito bem, né, que para nós, de fato, a gente reconhece que ele não, no papel, ele não diz que não tem nada a ver com a parte fundiária, mas na prática acaba tendo, porque para nós o CAR, ele já inibiu alguns casos, como foi o caso de uma terra indígena, que ela foi autorreconhecida. O doutor Trecani lembra muito bem desse caso lá da terra indígena Maró, né? Uma área do Estado, mas se autorreconheceram como indígena. O ITERPA não podia titular, que era a FUNAI, mas foi destinado a terra para as comunidades como terra indígena. Como não tinha nenhum documento, e a pressão madeireira é muito forte lá na região, no território deles, então nós fizemos o cadastro ambiental rural em nome da associação, que é a COIAB, que é o Conselho Intercomunitário Arapiuns-Borari, e os madeireiros depois foram fazer o CAR para fazer um plano de manejo, então deu sobreposição no CAR que nós tínhamos feito. Então, a SEMA não aceitou. Então, foi um ponto assim, muito importante nesse momento, né? Bom, aqui é assim, um pouco a imagem de um mapa que a gente levava para as comunidades. Aqui, um pouco depois, como é que ficava. Aqui é o mapa de um projeto agroextrativista, que foi outro desafio que nós topamos junto com o INCRA, porque o INCRA estava no processo de contratação, né, da universidade para fazer o CAR perímetro de todos os pais, de todos os projetos coletivos, mas para nós assim, só o perímetro não é importante. Então, nós topamos fazer um desafio com o INCRA, através de um termo de cooperação técnica, para a gente fazer para dizer como que a gente gostaria que fosse os CAR coletivo. E então, isso aqui é um projeto agroextrativista lá na região do Eixo Forte, próximo de Santarém, e a gente fez assim, tem os mapas das comunidades, né, com as comunidades, a mesma coisa, né, entrando, dizendo os limites para não haver conflito entre as comunidades. É claro que é coletivo, mas a gente faz a questão de colocar no mapa onde é que está, né, o território que cada comunidade tem como o limite de respeito. Aqui isso aí né, que é lançado no CILAM, hoje no SICAR. E aqui, para ilustrar,
o CAR dos quilombos, né, que é Arapemá, Bom Jardim, Murumurutuba. Nós temos aqui Maria Valentina, que é outro quilombo, que são 3 comunidades em um único território. Aqui, Murumuru, Tiningu. Aqui, Murumurutuba, tudo isso é quilombola. Aí o conjunto de quilombos. Ali lá do lado tem um PA, que é o Tapera Velha. E lá na frente tem o PA Ituqui, que está aliás, o PA Ituqui, que é várzea também, que é do INCRA, quer dizer, que é de jurisdição do INCRA, que está colado ao território quilombola. Aqui mais uma imagem. E aqui o resultado dos quilombos, que eles já estão no SICAR, já foram lançados no SICAR, já foram migrados para o SICAR. E aqui é o resultado do que foi feito pelo sindicato nessas comunidades, né, a quantia das áreas de propriedades rurais, né, as áreas de APP, a reserva legal e a área de uso sustentável. E aqui a gente colocou um resultado final desse processo, desse trabalho, assim, a contribuição do projeto Piloto CAR no cumprimento das metas do município de Santarém no programa Municípios Verdes, né? Que aqui o programa Município Verde, para quem ainda não sabe, é do governo do estado do Pará. O programa Município Verde, ele pegou uma grana do Fundo Amazônia para fazer o CAR da agricultura familiar. Esse foi um ponto importante, porque nós conseguimos, com esse projeto, fazer intervenção junto ao governo do estado para mostrar de que forma nós gostaríamos que fosse feito esse trabalho. Então, no edital que foi feito, teve a contribuição, nossos técnicos do IPMV foram até Santarém lá com a gente para dar sugestão para colocar no edital. Claro que o edital não saiu como nós colocamos também a nossa proposta, né? E o pior, que passaram mais de 2 anos, ou quase 2 anos, para ser lançado o edital, dentro do período que era o projeto do PMV da Amazônia, demorou muito para lançar o edital, mas dentro de 15 dias a empresa já estava contratada, né? Após o lançamento do edital, 15 dias a empresa estava contratada, né? Só que o trabalho que foi feito em campo, ele não correspondeu com aquilo que deveria ser feito. E aí nós ficamos como o sindicato ficou como um dos monitores desse processo, mas nós não tivemos condições de acompanhar também, né? E está aí. Bom, aí o resultado da contribuição, né, que nós fizemos, a área cadastrável lá em Santarém, no município, em quilômetros, você observa em quilômetros, hectares, né? E nós conseguimos contribuir com 1.200 quilômetros quadrados, em hectare 120 mil, que corresponde a 16,5%. E esse 16,5%, então, somado com o que a Emater tinha feito e outros, o município alcançou a meta de 80%, que recebeu a outorga de municípios verdes, né? Bom, aí o número de família beneficiada. Agora a gente está, esse aqui é um CAR, de novo, nós fizemos um outro termo de cooperação técnica com o INCRA, que o INCRA não tem dinheiro mesmo, não tem recurso, então isso tudo não é recurso próprio do sindicato, volto a dizer, é um apoio da Fundação Ford, tá? Então nós fizemos agora, concluímos um projeto de assentamento que é o Ituqui, com 170, essas áreas verdes foi a que nós fizemos, que aparece no mapa, as brancas não fizemos porque não era quem aderisse, não era obrigado, né? Então a gente fazia com quem queria. Nós conseguimos fazer 174, se não falha a memória. E agora estamos fazendo esse outro aqui, que é o PA Bueru, e depois o outro, que é o PA Tapera Velha. Então, são 3 que a gente conclui, então, essa etapa do termo de cooperação técnica com o INCRA no CAR. E, só para dizer que, para concluir mesmo, já está no... Foi 5 ou foi 10 que você mostrou? Ah, sim. Estou olhando agora os 10 aí, pensei que... Né? Assim, que o Terra Legal, com essas áreas que eu falei, que era de posses, então foi
a finalidade, o objetivo é de que, como os agricultores iam fazer e levar junto com o vizinho para não ter conflito, que o objetivo é fazer o georreferenciamento das áreas e daí a gente caminhar para a titulação, que é uma bandeira de luta que sempre foi nossa. Só que, agora, com a medida provisória 759, ela fez a gente colocar um pé atrás, né? Primeiro, a gente esclarecer bastante da importância da terra para os agricultores, para não entrar nessa onda de que fez o cadastro hoje, amanhã recebe o título e já pode entregar. Então, essa política que nós estamos trabalhando, inclusive iniciando uma campanha que a gente está denominando campanha Não Abra Mão da Sua Terra, que é com essa finalidade, de orientar os agricultores o que é que está por trás dessa medida provisória, que agora já o doutor Benatti coloca aqui, que já, além da medida já tem a outra, como é a complementar, né? Então, isso é preocupante. Nós agora, segunda-feira, dia 15, vamos estar realizando uma audiência pública justamente para tratar sobre a medida provisória e sobre esse avanço do agronegócio na região. E no dia 16, vamos estar instalando lá o Fórum Regional de Combate ao Uso do Agrotóxico, porque essa onda está muito forte e a nossa preocupação, voltando, com terra legal, que com essa medida provisória isso já criou conflito, ainda não está nem aprovado, mas já está criando conflito, terra legal e INCRA lá na região, porque o terra legal já está entrando para regularizar a terra dentro da área que não era para o terra legal estar indo. Então, isso é uma coisa muito preocupante, que é importante que seja divulgado, né? E aí a gente, nós, como sindicato, a gente fica até certo momento meio inseguro, né? Inseguro de tantas medidas, de tantos projetos de emenda à Constituição, que cada dia aparece uma, né? É apresentada uma. E essa da reforma da Previdência e a reforma trabalhista está dando o que falar, né? Isso, por outro lado, está sendo importante, eu digo importante porque nunca na história de Santarém, dos últimos anos, tantos sindicatos e organizações se uniram. Hoje nós estamos em 23 organizações sindicais e de movimentos, e nós criamos o Fórum do Movimento Sindical e Social da região para estar enfrentando esses desafios, né? Aconteceu no dia 28 a maior paralisação em Santarém também, que nunca tinha acontecido, e hoje nós temos reunião para planejar a próxima, que a gente se soma sempre com as paralisações, movimentações a nível nacional. Mas é isso, e aí, depois a gente quiser saber mais coisas, é só perguntar, né? Obrigado.